Abram as suas Bíblias no Salmo 19, faremos a leitura do verso 7 ao verso 10. Acompanhe comigo essa leitura. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Começando bem 2021, e talvez a sua pergunta seja: pastor, como começa bem 2021? As coisas estão tão difíceis, eu perdi um parente, eu estou com alguém no hospital, fulano está desempregado, nós temos recebido, pastor, notícias das mais diversas possíveis, notícias difíceis. A minha família está em luto. Pensando neste tema, talvez o que vem ao seu coração seja isso. Como começar bem 2021? Eu respondo para você à luz deste salmo. E eu quero instigar a você a pensar de que a fonte da vida está em Deus e na sua palavra. Tudo pode acontecer e tudo tem acontecido. Certamente não esperávamos durante 2020 passar por tantas adversidades. Mas é real. Estamos passando. Chegamos até aqui. E eu respondo chamando a sua atenção para, em primeiro lugar, considerar as verdades bíblicas. Somos servos do Senhor. Como, irmãos, começa bem 2021 diante de tanto aquilo, diante de tantos males que estamos vivendo, se não considerarmos as Sagradas Escrituras? A Bíblia é o livro, irmãos, mais lido, comprovado, citado, estudado, amado. É um best-seller para mim e para a sua vida. É aquele livro que pegamos, começamos a ler de manhã e não cessamos de lê-lo, de querer ele para nós. Quem nunca teve a experiência de uma leitura cessante, uma leitura constante? Eu lembro que ainda no seminário, no meu segundo ano no seminário, o professor me indicou um livro. E este livro, ele conta a história de um pastor já jubilado e falecido de Belo Horizonte. E eu comecei a ler aquele livro. Ai, como eu me identifiquei com aquele livro. Eram cerca de 400 a 500 páginas. Eu não vou falar para você em quanto tempo eu li esse livro, senão você vai falar que coloca em dúvida aquilo que eu estou falando para você. Mas acredite, a minha esposa entrava no quarto, uma hora eu estava chorando, outra hora eu estava rindo, porque aquele pastor teve a habilidade de colocar naquele livro a sua biografia, o agir de Deus, como Deus foi bondoso para com ele, o seu ministério, e como eu me identifiquei com aquela leitura. Mas nada é comparado à leitura das Sagradas Escrituras. Porque é a história de Deus, e como Ele age, como Ele quer agir, e como Ele é Deus redentivo sobre nós. A Bíblia é o livro preservado, traduzido, publicado de todos os tempos. Nela nós encontramos os atributos de Deus, a pecaminosidade do homem, o caminho da salvação, o destino dos pecadores e a felicidade dos crentes. Por isso comece, irmãos, 2021, atentando para este livro poderoso chamado Bíblia Sagrada.
Comece bem. Comece lendo, atentando para as verdades bíblicas. John MacArthur, ele diz o seguinte quanto às Escrituras, abre aspas, a doutrina que nela encontramos é santa e pura. Seus estatutos são obrigatórios, suas histórias são verdadeiras, suas decisões são imutáveis e sua precisão é perfeita. Leia a Bíblia para ser sábio, creia para ser salvo e pratique-a para ser santo. Fecha aspas. Irmãos, Davi começa este salmo falando sobre os maiores missionários da terra. E ele começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele começa exaltando a criação, como Deus fez, como Deus é poderoso, como é belo. Foi como que o salmista estivesse em um determinado ambiente e ele só conseguisse ver beleza. Ele não via desmatamento, ele não via um ambiente em caos, mas ele ainda poderia naquele tempo contemplar a beleza da criação de uma certa forma na sua totalidade. E ele olha para os verdes campos, ele olha e os olhos deles contemplam a beleza da criação. Eu gosto muito de viajar, principalmente de moto. Eu amo moto. E nessa minha viagem, eu tive a oportunidade de ir até a entrada ali sentido Paraná, Londrinas. E quantos lugares bonitos. Teve um momento que eu parei a moto e fiz um vídeo. Claro que eu não vou mostrar para você. Eu fui tomado de uma alegria especial. Eu comecei a gritar. Gritar! Eu olhava para aquelas fazendas, aquele ambiente cheio de gado, aquelas pessoas cuidando, aquele campo verde. Só um artista pode ser capaz de fazer isso. A beleza da criação. Então o salmista começa, irmãos, falando da beleza da criação. Mas a partir do verso 7, nós nos deparamos que agora Davi muda. Davi agora sai da criação e fala da palavra de Deus. Foi como que o salmista olhasse para tudo aquilo e dissesse da gente: como isso é belo, como isso é maravilhoso, como isso é desejável, como que os meus olhos desejam essa beleza. Ai, Senhor, Tu és maravilhoso, criaste tudo isso para o Teu povo. Aí agora, irmãos, inspirado pelo Espírito de Deus, Davi muda. E para aqueles que colocam a natureza e adoram a natureza, se Davi parasse ali, eu até concordaria com esses movimentos panteístas, esses movimentos naturalistas, até eu concordaria com eles, mas Davi não parou aí. O Senhor não parou aí. O Senhor chama agora a atenção para algo que deve ser e é algo extremamente desejável. Então ele muda. E foi exatamente isso, como que ele dissesse desse jeito: olha, para, tem algo superior a isso. Isso é muito belo, isso é muito maravilhoso, mas tem algo melhor ainda. Aí ele vai para a palavra do Senhor, e ele fala sobre o desejar, sobre a perfeição da palavra de Deus. A palavra restauradora, a palavra que nos leva a uma vida de verdadeiros adoradores. Nesses versículos, Davi nos chama a atenção para dizer quanto a palavra de Deus ela é restauradora, ela é confiável e justa. E cada um desses versos descrito
o que a palavra de Deus é, e cada um pronunciamento efetivamente cumpre e buscam atender a necessidade, atender a quem realmente nós somos e necessitamos. Portanto, a melhor forma de começarmos 2021 é considerando o que é a palavra do Senhor. E em primeiro lugar, irmãos, essa consideração deve se dar porque a palavra do Senhor, ela é restauradora. Pastor, o que isso quer dizer para mim? O que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente isso que você está ouvindo. Alguma área da nossa vida, algo que precisa ser restaurado, precisa voltar a brilhar, precisa voltar a ter vida, algo precisa ser mudado. Então a palavra do Senhor começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Provérbio 4:23 vai dizer que o centro do homem, da alma, dos seus desejos é o coração. Por isso o Provérbios vai dizer desse jeito: sobre tudo que tens que guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, ele tem em mente de que no coração habita a palavra e é para habitar a palavra do Senhor. Quando nós somos direcionados pela palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor ocupa espaço em nossa alma, em nosso coração, nós passamos dia após dia por uma experiência de restauração em nossas vidas. Eu comecei em dezembro pensando em algumas coisas que eu precisava mudar. E lendo uma certa obra que tem por título de Você é aquilo que você ama, eu decidi, por Cristo, de fazer uma reforma na minha vida. Eu preciso disso. Todos nós, irmãos, tem que chegar um momento da nossa vida de dizer: peraí, eu não posso me acostumar com certas coisas. Eu preciso fazer uma reforma. E acredite, reforma não é fácil. Quem começa uma reforma, às vezes você pensa, é preferível derrubar tudo e começar tudo de baixo, de novo. Porque dá trabalho. Mas nós precisamos fazer uma reforma. Chega um momento da nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão. A palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e restaura. E a ideia aqui é revigorar. Revigora a alma. Porque a palavra do Senhor é restauradora, pastor. Olha, porque antes de tudo, o texto diz que ela é perfeita. E o sentido de perfeito aqui não se dá por estar em contraste com aquilo que é imperfeito, mas em contraste com aquilo que é incompleto. O salmista está dizendo, a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é restauradora porque ela é completa. E este completo está para mim, para você, para o nosso coração. A palavra do Senhor não é um remédio que está escrito na bula, sujeito a algumas situações. Você pode sofrer alguns, como que fala? Me ajude aí. Pode causar alguns transtornos, não é assim? Quando você lê a bula, e é muito interessante isso, porque as pessoas às vezes começam a tomar remédio, aí surge outra coisa, mas esse remédio está me prejudicando. Quando você lê na bula, são os efeitos colaterais. A palavra do Senhor não é isso. A palavra do Senhor é completa e ela não vai causar efeitos colaterais. Ela vai direto na alma, no seu coração, restaura a sua vida como um todo. Ela é restauradora. Você quer ver mudança na sua vida?
ame a palavra do Senhor. Comece 2021 atentando para a palavra do Senhor. Ou seja, ela é perfeita porque é completa, nada precisa ser acrescentado na lei do Senhor. Seu poder é restaurador, justamente por atender todo o anseio da alma de alguém que de perfeito não tem nada, ou seja, eu e você. Pense em um antídoto, pense em um remédio para tornar você o melhor marido. Pense em um remédio para tornar você a melhor esposa, o melhor filho, o melhor servo. Pense em um remédio. Chega lá no seu médico e diz desse jeito: olha, rapaz, eu não estou bem com a minha esposa. Vai lá para o psiquiatra. Estou bem com a minha esposa, eu preciso de um remédio aí, porque a coisa não anda bem lá em casa. Ele vai falar desse jeito para você: ah, já sei. Vai psicólogo. E por favor, eu não estou aqui falando qualquer coisa contra essa ciência de forma alguma. Mas eu estou apenas fazendo um paralelo. E pela graça de Deus, diante de tantas coisas que Deus já me permitiu viver, ainda jovem, porque não sou tão velho, eu tinha tudo para cair numa tremenda depressão. Mas quantas vezes caí de joelho e quase não me levantava, derramando-se em lágrimas, medos, angústias. Você acha que pastor não passa por isso? Você acha que isso é típico de alguém que não tem profundo conhecimento das Escrituras, como um pastor que ficou anos no seminário? Não! Todos nós estamos suscetíveis a males, a angústias, a dores, mas eis aqui um remédio que restaura, que muda a nossa realidade, a palavra do Senhor. Ou seja, ela muda o nosso coração. Ela restaura a nossa alma, o nosso coração, o centro dos nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos. Pare de olhar para toda a crise que você está vendo. Fite os olhos, o coração na palavra do Senhor. Faça da crise grandes oportunidades para a sua vida. Quer ver melhor oportunidade que nós estamos tendo como igreja do Senhor? De nos reunirmos mais, de estarmos mais em contato uns com os outros e podendo orar uns pelos outros. Tem gente que está pedindo oração até pelo cachorro, pelo gato, por causa desta comunicação, desta carência. Nunca se viu tanta gente carente de Deus o quanto nós temos visto nesses últimos tempos. Faça da crise um veículo de oportunidade. Em nome de Jesus, busque a palavra do Senhor. Comece 2021 buscando a palavra do Senhor, amando a palavra do Senhor, pois ela é restauradora. Assim como a nossa alma se refrigera nos braços do bom pastor do Salmo 23, a nossa alma se revigora na lei do Senhor. O mesmo autor desses versos chega à conclusão do primeiro salmo, e ele diz o seguinte: que feliz é o homem que medita nesta lei de dia e de noite. E o salmista estava passando por crise, porque lá na frente ele vai dizer desse jeito: os ímpios não provarão disso. Os ímpios não sabem o que é isso, mas eu sei. Os justos sabem, porque eles confiam na palavra do Senhor. Ela é restauradora. A palavra do Senhor é o mar, irmãos, de infinidades, de infinitas, ou melhor dizendo, bênçãos para aqueles que a buscam. Está na palavra do Senhor.
ela é capaz de restaurar a nossa vida por completo. Por isso o salmista diz: restaura minha alma, ou seja, a palavra do Senhor é tão completa que só ela é capaz de restaurar aquilo que está em oculto, ou seja, a nossa alma, nossos desejos, nossos sonhos. Você sofre de algum vício, você sofre de alguma coisa que está escondido, que você não tem coragem de contar absolutamente para ninguém. E talvez, irmãos, aqui seja uma das razões, talvez não, é uma das razões pela qual muitas coisas não fluem na vida cristã, na vida familiar. São pecados escondidos que não são tratados pela palavra do Senhor. E a pessoa continua levando isso em diante. Em nome de Jesus, faça uma reforma na sua vida. Comece por amar, por apegar-se à palavra do Senhor. Ela é restauradora. Comece 2021 da forma certa, comece bem, comece apegando-se à palavra restauradora do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a palavra do Senhor não é somente restauradora, ela é também digna de confiança. Eu sei que alguns têm colocado em questão a autenticidade das Sagradas Escrituras. Vez ou outra aparece um louco tentando fragmentar a verdade e dizendo: eu pego isso, isso não. Já ouvi um certo relato de um senhor de idade, muito tempo de igreja, estava na praça evangelizando. E ele dizia para determinada pessoa: olha, Deus, Ele é poderoso, Ele faz milagre, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer restaurar a sua vida. E essa pessoa disse: você acredita mesmo nisso? Ele disse: acredito porque a Bíblia diz que um peixe engoliu um homem e ele sobreviveu 3 dias. E essa pessoa olhou para este senhor e disse: como assim? Cientificamente isso é impossível. Você acredita nessa história? E ele, olhando nos olhos daquele homem, disse: eu acredito. Em tudo o que a Bíblia diz, eu acredito. Eu vivo pelas Escrituras Sagradas. A minha vida é conduzida pelas Escrituras Sagradas. E se a Bíblia, ao contrário disso, dissesse que Jonas engoliu uma baleia, eu também acreditaria. Nós precisamos crer na confiabilidade das Escrituras Sagradas. Nós precisamos crer no seu poder restaurador. O salmista faz a seguinte afirmação: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Esta tradução. Toda a Escritura é testemunho de Deus para nós, pois a ela pertencemos. É nas Escrituras que vemos que a palavra do Senhor, de fato, testemunha fielmente sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. O salmista diz que esses testemunhos são dignos de confiança, ou seja, nós devemos depositar toda a nossa fé nos relatos bíblicos, nos preceitos do Senhor, nas narrativas, nas ordenanças que nela existe para a nossa vida. Qual o problema disso? Por que que nós insistimos em olhar para a Bíblia como uma coxa de retalho? Sabe aquelas coxas de retalho? Eu lembro que a minha avó fazia. E eu ficava admirado com algumas cores. Às vezes nós estamos assim. Não confiamos na autenticidade das Escrituras Sagradas. Confiamos até certo ponto. Cristãos que há muito tempo estão na igreja e não tomaram uma decisão pelas Escrituras Sagradas por Cristo, têm as suas reservas. A filosofia mundana entrou em vosso coração
na vossa profissão, na vossa conduta como pai, como filho, e ele tem algumas reservas. E quando em conversa esse indivíduo diz, mas, aí você já começa a colocar em dúvida a sua fé, a sua certeza. O Evangelho, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os simples. O que o salmista quis dizer com torna sábio os simples para a nossa geração, para o nosso tempo, é o que nós estamos vendo. Um senhor de idade de 60, 70 anos, no nosso tempo agora, parece não ter mais nada a nos ensinar. Já percebeu isso? Os jovens do nosso tempo não têm mais paciência de ouvir um senhor de 70 anos contar a sua história, as suas experiências. O salmista está dizendo, os testemunhos do Senhor são fiéis, eles são dignos de confiança, eles são verdadeiros. Pessoas passaram pela história, Deus agiu poderosamente na vida destes homens, eles estão testificando da graça, do amor, da misericórdia de Deus para com a sua igreja ao longo da história. Qual o problema de você acreditar nisso? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor é confiável. Se ela diz que Deus cura, Deus cura. Se ela diz que Deus restaura, Deus restaura. Se ela diz que o Senhor salva, Deus salva. Se ela diz que a sua casa pertence ao Senhor, ela pertence ao Senhor, então lute pela sua casa. Se ela diz que a sua vida está nas mãos do Senhor, acredite, a sua vida está nas mãos do Senhor. E não depende que eu e você creia nisso. Pois até o ímpio, na soberania de Deus, ele não foge do controle do Senhor. Já dizia Calvino, Satanás é o cachorro de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. A palavra do Senhor é digna de confiança. Note bem qual foi a declaração do salmista. Ela dá sabedoria aos simples. E a melhor tradução para simples é inexperiente, ou seja, alguém que é incapaz de conduzir, de construir a sua própria vida, senão por meio do agir de Deus. Conforme afirmou o apóstolo Paulo aos Filipenses, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aplique isso na sua vida. O que está acontecendo? Ah, Senhor, eu não esperava. É a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É o pedagógico de Deus. É o agir de Deus. É Deus trabalhando no seu coração, na sua vida, agindo poderosamente. Um homem inexperiente é incapaz de tomar decisões sensatas, coerentes com a sua confissão, a não ser que ele confesse, crê em Cristo Jesus. É alguém culto, ignorante, incapaz de conduzir a sua própria vida, a sua própria história, e o seu final certamente será um final infeliz. Por isso, para mim e para você, o grande desafio de 2021 é começarmos confiando a nossa debilidade, a nossa vida ao Senhor, porque Ele é poderoso para mudar a nossa história. Em nome de Jesus. Nunca houve tanta necessidade e carência pela palavra do Senhor, o quanto nós estamos tendo nesses últimos tempos. Permita-me contar um pouco mais da minha visita. Cheguei na casa da minha família e alguns parentes em crise. E a minha palavra foi: você sabe por que eu sou pastor? Ficaram olhando. Porque
Para alguns, a ideia de ser pastor é status. Pastor é como você, sofre as mesmas tentações, as mesmas lutas. E ali fiquei um tempo aconselhando, e disse, olha, não é a primeira vez que eu falo para vocês, busquem ao Senhor, senão vocês estão perdidos. Vocês não vão chegar a lugar nenhum se vocês não confiar a vossa vida ao Senhor. Busquem ao Senhor com urgência, corram para o Senhor. Por isso a expressão, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Irmãos, o pecado nos afetou em nossos sentidos. Você sabia que até o seu paladar poderia ser diferente? Por que algumas pessoas gostam de geló e outras não, sendo que é comestível? Já se perguntou isso? Por que eu olho para você e digo, você é bonito, e outro vem dizer, gente, você é feio? Pecado afetou. Não é? Pecado nos afetou. Pecado afetou a nossa aparência, afetou os nossos ouvidos. Eu acho muito interessante em casais. Não é assim? O marido está lá e a esposa pergunta alguma coisa e ele, mas eu falei que não. E ela diz desse jeito, ele está bravo comigo. Ou coisa do tipo. Não é assim que acontece? Como acontecem as nossas crises? Por conta do pecado. Somos inexperientes. Precisamos da palavra do Senhor para lidar com as nossas debilidades. E por que precisamos da palavra do Senhor? Porque ela é restauradora, ela é confiável. E ela não traz, irmãos, efeito colateral ao seu coração, à sua alma. Ela é poderosa, ela é restauradora, curadora. Em nome de Jesus, busque a palavra do Senhor. Comece bem 2021, dizendo, Senhor, eu quero estar firme a Tua palavra. Eu quero amar mais a Tua palavra. Aqui o salmista se preocupa em trazer para a vida prática, irmãos, dos seus ouvintes, aquilo que é estabelecido na palavra do Senhor. Davi apela para a observação amorosa da palavra de Deus, com conformidade com a vida prática que exige. Os mandamentos do Senhor são advertência para um viver feliz e santo daqueles que buscam a Deus. O homem que descobre o poder da mensagem do Evangelho, ele torna-se verdadeiro sábio. Seu comportamento e decisões passam a ser sensatas e carregadas de temor a Deus. Ele não é alguém observado com olhar de desconfiança, mas o seu comportamento testifica da graça, da misericórdia, do amor de Deus para com a sua vida. A palavra do Senhor é restauradora, porque os seus testemunhos são dignos de confiança. Portanto, comece bem, comece confiando nas Escrituras Sagradas. Em terceiro lugar e por último, irmãos, comece bem. E por quê? Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela também é justa. Em Deus não há injustiça. Se porventura, durante todo este ano, todo este tempo que você tem vivido, se porventura você tem se sentido injustiçado no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento familiar, na sua empresa, seja qual for o âmbito da sua vida, se você tem se sentido injustiçado, eu tenho uma notícia para te dar. Em Deus não há injustiça. Deus é justo. Por isso, eu devo confiar, eu devo amar, eu devo começar 2021 confiando a minha vida à sua palavra. O temor do Senhor é límpido
e permanece para sempre. E ele diz: os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. O salmista relaciona a justiça e a alegria, ou seja, fica evidente que uma das razões pelas quais muitos sofrem e vivem infelizes se dá por conta da injustiça. A injustiça é o maior mal na sociedade. Certamente, se tivéssemos pessoas, governantes, amigos, familiares, mais justos, não sofreríamos tanto. Mas, considerando o pecado, nós devemos sim recorrer à palavra do Senhor, porque em Deus não há injustiça. Mas o salmista nos remete ao Senhor para dizer que se confiarmos na sua palavra, certamente provaremos de uma vida feliz. Por isso ele diz que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria no coração. As determinações, amados, os padrões, os valores da Bíblia Sagrada são justos. E aqui o salmista nos informa que a palavra do Senhor tem mesmo peso que o seu próprio atributo. Deus é justo. Se Deus é justo, a sua palavra deve ser justa. E na palavra do Senhor, vamos encontrar mandamentos, ensinamentos que não têm variação no seu caráter ou desproporções para com os desejos de Deus. Ela é reta, ela é justa em tudo, e a consequência disso é que a justiça da palavra do Senhor traz alegria ao coração do homem. O próprio Jesus diz em João, no capítulo 11, no capítulo 15, verso 11: eu vos falo estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa. É nas palavras do Evangelho que encontramos a real alegria para a nossa alma. Ela é restauradora. Ela é confiável. Ela é justa. Nós encontramos estas verdades na palavra do Senhor. Nós encontramos aqui, irmãos, como recomeçarmos a nossa vida. Nós encontramos aqui o antídoto para a doença da alma, do coração. Eu quero concluir dizendo que já que sabemos como devemos começar bem este novo ano, devemos praticar a palavra de Deus, confiar e sermos pessoas tementes a Ele. O temor do Senhor nos ensina, queridos, a ter reverência para com Ele. Não é possível ter alegria na alma, sabedoria no coração, luz nos olhos, se não tivermos temor ao Senhor. Você não terá bom êxito na sua família, você não terá bom êxito no seu trabalho, na sua vida como um todo, se você não temer a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, atente para aquilo que Deus tem falado ao seu coração dia após dia. Por isso o salmista ele vai encerrar, irmãos, olhando lá para o começo do salmo. E ele encerra aquilo que nós chamamos de perícola, de sessão, melhor dizendo. Ele encerra dizendo: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A figura aqui é de um ourives, que está depurando ouro. Que esse ouro precisa ser puro, sem contaminação,
passando pelo fogo ardente, tirando as impurezas. A figura também é alguém que está diante de um favo de mel. Quem já teve aqui a oportunidade de comer favo de mel direto da fonte? É desafiador, mas é a melhor coisa. Eu lembro que quando pequeno, meu avô fazia essas loucuras. Imagine como nós sairíamos dali, todo picado de abelha, mas era prazeroso quando pegávamos aquele favo de mel. Ele está falando da fonte. Ele não está falando de algo que foi produzido pelo homem. Ele está voltando ao início, apontando para a natureza e dizendo, está vendo lá? É mais desejável do que o favo de mel. Ah, meus irmãos, como viver bem se não desejarmos a palavra do Senhor? Como sermos sarados se não desejarmos a palavra do Senhor? Como sermos saciados nos nossos relacionamentos, felizes em nossos casamentos, felizes na nossa relação conjugal, familiar, como igreja do Senhor, se não desejarmos a palavra do Senhor? Em nome de Jesus, saia daqui nesta noite dizendo, Deus, eu desejo a Tua palavra. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero conhecê-la. Eu quero vivê-la ricamente. Eu quero saciar-se da Tua palavra. Em nome de Jesus, pare de sofrer, pare de viver longe da verdade do Evangelho. Deus cuida de você. Deseje. Comece 2021 apaixonado pelo relacionamento com a palavra do Senhor e com seu Senhor. Deixo esta palavra, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.